Como eu conto essa história? Não sei. Então, tava passando pelo parque, aí eu encontrei uns garotos, a gente começou a brincar. Eu não sei porque meu negócio tá assim, mas então não reclame, por favor. Aí, os moleques, eu descobri que eles são gay. Eles ficaram conversando sobre o Black Fruit, eu também, né? Porque eu não sou besta. A gente ficou lá, conversando de Black Fruit. Ai, inclusive eu vou fazer uma live no YouTube, se eu conseguir bater o método que eu conseguir. Aí a gente vai lá e faz. Então,